O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Hoje nós vamos fazer o PodVar no episódio do Os Sócios do Casal Perini, em que eles falaram sobre oratória. É um prato cheio para análise porque a gente vai poder olhar tanto o que eles falam sobre oratória, tanto como eles falaram. Dessa forma eu vou mostrar para vocês pontos de melhoria na performance de cada um, pontos de validação para a gente aprender junto com eles e também eventuais dicas práticas para quando você for participar de um podcast, quando você for palestrar, quando você for gravar o seu vídeo. Vamos aqui, tô com o episódio para a gente analisar. Temos aqui essa bela vinheta. Os Sócios Podcast. E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 83. Estou aqui com você. Você que faz podcast, esse início, na minha opinião, é um dos únicos momentos em que a gente pode quebrar a quarta parede do podcast e olhar direto para a câmera. Ou melhor, a gente também pode fazer essa quebra de quarta parede quando a gente for fazer alguma alusão aos patrocinadores. Olha, vou tomar a minha água aqui. Hotmart, quero os royalties, me patrocina, alguma coisa assim. Olha, Gustavo Lima, você que está me assistindo, manda um abraço. Mas, com essa pequena exceção, eu não recomendo que você fique olhando para a câmera durante um podcast, porque tem outras pessoas ali, com elas, olhando nos olhos dela, você pode se conectar em mais profundidade. E porque justamente a energia, a graça, a proposta do podcast é que a gente se sinta ali naquela roda conversando. Nesses momentos em que a gente recebe é um momento de acolhimento, mas com exceção disso tem outras pessoas conversando ali e é você assistindo a essa troca. Perini, minha esposa host e rosto do podcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos. E qual o tema do episódio de hoje? Hoje vamos falar sobre oratória. Sobre oratória, sobre como melhorar a sua oratória. E para isso vamos receber aqui no podcast Os Sócios dois convidados pela primeira vez. Nesse caso aí, a gente está diante de um início de podcast e é válido também. Eu não gosto de inícios institucionais. O que é um início institucional? É quando a gente vai gravar um vídeo e a gente começa com o que eu chamo de Ho'oponopono da oratória. O Ho'oponopono da oratória é o seguinte, essa galera que vai começar um vídeo e começa com olá, saudações, agradecimentos, pedidos de perdão. Ai gente, desculpa, nossa, tá aqui diante de vocês, eu tô me sentindo até pressionado. Ou, nossa, muito obrigado por estar aqui, realmente. Reparem como que eu comecei esse vídeo aqui. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Eu não comecei, olá, seja bem-vindo. Eu preciso desses 3 segundos para você formular a sua decisão de ficar ou não aqui comigo. Então eu já chego com o pé na porta para já gerar esse impacto de cara. Então na minha concepção, o Bruno, antes de iniciar o podcast, poderia trazer alguma frase, ele que tem tanto domínio sobre história, tanto domínio sobre contextos, contextualizar aquele episódio. E aí sim, depois, ele pode fazer essa introdução que eu chamo de institucional. Estamos aqui com Giovana Mel, jornalista de formação, especialista em comunicação e oratória, com experiência em grandes mídias brasileiras, mentora de empresas. Aqui mais um ponto, Bruno. Todas as vezes que a gente for fazer alguma leitura diante de um público, é interessante que a gente se familiarize com esse texto antes. Então, no seu caso, seria ler este celular com o currículo da convidada com antecedência, para que ali na presença dela, durante o episódio, você fizesse aquela gerência do olhar que líderes religiosos fazem muito bem. Como seria? Agora eu estou aqui com Christian Magalhães, que é mentor de oratória. Christian é mediador de conflitos judiciais pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e atuou também por alguns anos como advogado. Estamos também com... Percebe? Dessa forma que você fez, você rompe com o contato visual e para sermos interessantes precisamos nos fazer interessados, nos demonstrar interessados, e uma forma da gente se demonstrar interessado é justamente pelo olhar. Criadora do curso de oratória Direto ao Ponto, pelo qual já passaram mais de 10 mil alunos. Giovana, seja bem-vinda ao podcast Os Sócios. Muito obrigada por abrir aqui a porta da casa de
Você, gente, é incrível, tá? O cenário é sensacional, tem uma equipe aqui nos bastidores. Muito válido, Giovana, você agradecer, demonstrar sua gratidão, mas a recomendação do início institucional vale aqui também. Quem fala melhor é ouvido melhor. Eu estou muito feliz de estar aqui, é uma honra muito grande. Simples assim, contextualize, impacte primeiro, para depois trazer, externalizar sua gratidão. Que até como convidado, né? Se a pessoa te chamou, se a pessoa nos convida para algum lugar, ela quer que a gente acrescente. E acrescenta muito mais que a gente traga um momento de contribuição do que esse agradecimento. Christian, mas eu estou agradecida, como é que eu faço? Eu vou chegar lá e... Não, você vai agradecer do mesmo jeito, só que você vai gerar valor antes de agradecer. 10, câmera 10, iluminação 10. A Lu é muito mais bonita pessoalmente. Obrigada, olha aí, ó. Eu já tava... Malu é muito mais bonita pessoalmente. Se você diz olhando isso nos olhos dela, é uma... Por osmose, eu vou sentir que ela recebeu muito bem aquele elogio e de alguma forma, eu aqui de casa que estou assistindo, vou sentir isso também. Um adendo, né? A gente aqui no Pod VAR, aplicando o VAR nesse vídeo, eu vou identificar muita coisa, nós vamos identificar muita coisa aqui que poderia ser diferente, mas sempre sobre a referência. Eu não erro, ou eu aprendo ou eu acerto. Então, eu assisti esse podcast, tá fantástico, todos ali performaram muito bem, mas a gente pode aprender com essa performance para que nas nossas próximas oportunidades, e eles, quando assistirem esse episódio, para as próximas oportunidades que eles vão vivenciar, eles possam ter consciência das consequências e possibilidades que eles vão ter diante de novas oportunidades. Que eu tô com medo de falar hoje, porque é o tanto de merda que eu falo, as coisas erradas que eu faço. Aí tem 2 pessoas especialistas em oratória, eu tô tensa. Tá Diga-se tensa, de passagem, sim. Tô tensa. Mas eu já melhorei bastante, já fui muito pior. Acho que a prática, né, leva ao aperfeiçoamento. Não a perfeição é sempre algo muito distante, mas ao aperfeiçoamento. Mas vamos conferir isso aqui hoje. E além de Giovana também... E eles, como um casal, eu convido para que sempre a gente tenha noção de que enquanto a gente fala, essa gestão do olhar, ela é importante para manter as pessoas que estão ali conectadas com a gente. Quando a gente, por intimidade com alguém ou porque essa pessoa que nos direcionou a pergunta, a gente estabelece contato visual só com aquela pessoa, é como se a gente fosse o sol e as pessoas que nos escutam fossem nossos girassóis. O girassol que não recebe a luz do sol, ele murcha. Ele vai procurar por outra fonte de luz, ele vai procurar por outra coisa que não o momento presente. Então, ainda que eles estejam conversando entre eles, num assunto deles, mas que tem outros convidados ali, para os seus próximos episódios, Malu e Bruno, é muito recomendado e muito interessante que vocês direcionem o olhar, mencionem as outras pessoas, citem o nome das outras pessoas, para contribuir com essa atmosfera imersiva que o diálogo proporciona para nós. Estamos com o Luiz Vabo, conhecido nas redes sociais como Vabo, engenheiro de formação, empreendedor, mestre em administração de empresas com passagem por Harvard, professor da Link School of Business, palestrante especializado em People Skills, toda a imersão em gestão de pessoas da G4 Educação e autor do livro Falar em Público é para você. Vabo, bem-vindo ao Podcast Sócios. Novamente, o Bruno fez toda a apresentação do convidado sem conexão visual e depois ele trouxe essa conexão visual. Bruno, perceba como se você fizer a conexão visual durante todo o tempo que você está externalizando a gratidão daquela pessoa estar ali, como que isso vai contribuir para a geração de conexão entre vocês. Casal Perini, prazer enorme estar aqui, super satisfação. Novamente, começando institucional. E espero que a gente possa contribuir para falar sobre a nossa paixão, que é esse tema da oratória. Será ótimo, com certeza. Foi um tema muito pedido, inclusive. Vabo fez uma coisa que eu gosto muito, que é utilizar a palavra contribuir. Muitas vezes a gente utiliza a palavra ajudar, mas ajudar me evoca um contexto de mendicância, de caridade, que não é tão transformador quanto a contribuição, quanto a impulsionamento, direcionamento, que são palavras mais fortes. Sobre marketing digital várias vezes
E o pessoal sempre fala, não, quem se comunica bem tem vantagem, faça um de oratória. Então, com certeza, isso vai agregar muito para as pessoas, tanto que trabalham utilizando a oratória diretamente, quanto aqueles que acham que não é tão importante assim, mas vão se surpreender ao entenderem que é, né? Porque para tudo hoje a oratória é muito importante. Eu ia dizer exatamente isso. Bruno, é apenas um recorte, mas você que está em casa, perceba como que durante toda a fala do Bruno, ele está trazendo comunicação corporal, mas num mesmo gesto que se repete. Gesto comunica. Repetir o mesmo gesto ao longo de ideias variadas seria como usar as mesmas palavras para se referir a coisas distintas, muitas vezes opostas. Mais ou menos como a gente ir em 4 dias de um congresso usando a mesma roupa. A gente vai ter um momento que é mais de descontração, às vezes é o happy hour, às vezes é uma festa, às vezes é uma outra coisa que pressupõe, admite, convida uma vestimenta diferente. Seria como ir de blusa para a praia num dia de sol. A gente tem uma roupa mais apropriada. Então, perceba, Bruno, como que através da respiração é possível que você se conecte com o que você está falando para trazer um corpo mais colocado para a mensagem que você quer trazer. Porque para o desenvolvimento pessoal no geral, que é o que a gente fala bastante aqui, né? A gente fala de educação financeira, a gente fala de dinheiro, mas também fala de desenvolvimento pessoal. Eu acho. Malu, eu gosto muito de perceber que muitas vezes as pessoas vão falar daquilo que elas fazem, daquilo que elas têm como força, utilizando esse tom de voz que apareceu aqui. A gente fala de comunicação financeira, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala... Só que muitas vezes esse tom de voz evoca uma sensação que eu gosto de chamar de uma sensação de ladainha. Por exemplo, ele foi lá, falou que ia fazer, ia acontecer, falou que ele era o bonzão, depois ele falou... Se você diz, aqui é um lugar em que nós falamos sobre gestão financeira, é um lugar que nós falamos sobre empreendedorismo, é como se a gente trouxesse uma entonação decadente no final da fala. Empreendedorismo, gestão financeira, ao invés de empreendedorismo, gestão financeira, que tira um pouco de profundidade, de impacto daquilo que a gente está falando. Isso é um dos temas, dos detalhes que fazem toda a diferença, que é falar melhor. E quem se comunica bem se dá bem em todas as áreas. Afinal, você vende melhor seu peixe, né? Sei lá. Não, exatamente. E antes de entrar no tema propriamente... E aí ela disse algo fantástico, algo transformador. Quem fala melhor, vende melhor o seu peixe. Que é muito diferente de... Quem fala melhor, vende melhor o seu peixe, né? Sei lá. Esse sei lá, ele joga pro ar, pro alto, uma força que a gente tem que trazer para dentro para promover esse impacto. Quem fala melhor, vende melhor o seu peixe. E aí o Né veio de bônus ali, né? Veio de mãos dadas com esse sei lá, contribuindo para dispersar a energia e a potência de uma porrada que ela trouxe. Quem fala melhor, vende melhor o seu peixe. Tum! A gente precisa receber essa porrada para a gente ir se impactando por aquilo que está sendo dito. E expressões como né, sei lá, dispersam essa porrada que poderia ser um soco, mas virou um leve tapinha. Só vou dar um recado aqui muito importante para aqueles que nos acompanham e gostam sobretudo de marketing digital, porque no dia de hoje, às 8 horas da noite, a Keila Neves... Só vou dar um recado, eu só vou mencionar, agora eu tenho que falar uma coisa. Trouxe a ideia de que ele está se justificando para isso, só que Bruno, esse negócio é seu, então agora é um momento importante em que eu vou trazer para vocês uma oportunidade. Só vou falar um negócio aqui, não traz tanto a ideia de boa notícia. E tudo que rola aí é uma boa notícia. É 1 hora e 52 minutos da nossa vida que a gente está se beneficiando e se agradecendo muito de tudo que vocês estão trocando. Então traga tamanho, traga prioridade, traga relevância para o que você vai dizer. E essas expressões antecedentes, elas são
muito importantes para que isso role da melhor forma possível. Parceria com o pessoal do Stage, vai iniciar a Semana do Social Media Bem Pago, para mostrar como funciona essa profissão que dentro do marketing digital é uma das que mais crescem, sendo que no mundo dos negócios o marketing digital é uma das áreas onde nós temos o maior crescimento. Então, para quem quer conhecer mais sobre isso, inclusive há um guia gratuito que vai ser disponibilizado aqui. O QR Code está na tela, Caio? Então, só pegar o QR Code, vocês têm acesso a esse guia. E nós teremos também 4 dias de transmissão, começando hoje, indo até a quinta-feira, falando exclusivamente sobre esse tema. Assistam, e para quem quiser também conhecer mais sobre marketing digital, dentro da plataforma do Stage, inclusive tem desconto lá para participar de uma formação em social media, para quem quiser fazer, tem um preço para o pessoal de fora, um preço para o pessoal de dentro mais baixo. Também vamos colocar um cupom de desconto para vocês. Sócios Malu tá 29. fazendo uma coisa aqui Essa muito interessante, que eu aprendi durante um curso de palhaçaria, que eu fiz há uns 3 anos atrás, que é o seguinte: se nós temos 2 palhaços em um palco fazendo um número, o palhaço A está fazendo o número. Ele pega essa caneta e ele vai fazer uma mágica e passar essa caneta dentro do ouvido dele para tirar pelo nariz. Fantástico. Só que, se o palhaço B, que não está desenvolvendo o número, olhar para a plateia, para a câmera, durante a execução do número do palhaço A, a tendência é que a plateia retribua a esse olhar do palhaço B. E muitas vezes ela vai perder o fio da meada e só vai ver que a caneta estava aqui e veio para cá. Só que ela não viu toda essa construção que o palhaço fez. Por não ter tido acesso em completude à construção, aquele número não vai ser tão esplêndido. Quando você estiver em um podcast, quando você estiver apresentando, dividindo palco com alguém, faça como a Malu está fazendo agora, que é direcionar o seu olhar para a pessoa que está desenvolvendo aquele número, para caso alguém, por algum motivo, olhe para você, ela se lembre de olhar para a pessoa. Afinal, se é a sua dupla, se é do seu interesse que tudo seja bem compreendido, quando a pessoa acompanha a essa explicação em sua completude, facilita o processo de compreensão. Ao invés de sair por R$ 39,90, sai por R$ 29,90. O que vai dar R$ 29,90 por mês, né? Vezes 12, uns R$ 358, sendo que o desconto no curso é de mais de R$ 500. Então, para quem quiser fazer uma formação em social media, vale muito a pena assinar a plataforma para comprar lá por dentro, porque fica mais barato. E lá tem... Bruno, uma coisa que eu reparei bastante na sua comunicação é que este braço seu sempre está firme na mesa, enquanto este gesticula. Como muito da comunicação vem do corpo, muito da sua comunicação não está sendo utilizada. Traga vida para esse outro braço também, porque dessa forma você vai contribuir para que a sua comunicação seja mais interessante, porque está mais em movimento, e mais didática, uma vez que o gesto tem esse viés ilustrativo também. O que acontece é que este braço que está paralisado ali quer se movimentar tanto quanto esse outro que está em movimento. E talvez exista em algum lugar deste Bruno aí alguma coisa que o faça permanecer imóvel, que é uma força que está sendo empregada nele. Uma força para mantê-lo quieto. Se você soltar esse braço, a sua comunicação como um todo vai fluir melhor. Tem aula da Malu, tem aula de grandes nomes do marketing digital, né? Muitas pessoas falando sobre diferentes competências que você pode utilizar para criar, aprimorar o seu negócio ou para ter uma competência e poder trabalhar em negócios dentro dessa área. E lembrando, o cupom é exclusivo para 100 primeiras pessoas, então aproveite. E agora já entrando novamente no tema, sobre essa questão de comunicação ser um diferencial. Vocês acham que isso está mais evidente hoje em dia ou ao longo de toda a história quem tinha uma oratória se destacava frente às outras pessoas? Perfeita colocação da pergunta. Vocês acham que isso é mais importante? Vocês acham que isso é importante hoje em dia ou sempre quem teve uma oratória boa se destacou com as outras pessoas? Foi uma pergunta que teve tom de pergunta.
um tom de pergunta aberta, em que às vezes ele poderia... E quem tem oratória boa se destaca, né? E já traz aquela resposta, aquela pergunta tendenciosa que direciona o diálogo e não existe aquela troca tão rica e plural quanto poderia. Um ponto de melhoria aí, Bruno, é entender que se eu digo eu acho que a oratória vai mudar a sua vida, e se eu digo eu tenho certeza que a oratória vai mudar a sua vida, qual destes dois tem mais aquele efeito de porrada que a gente falou mais cedo? Eu tenho certeza. E quando a gente traz como host, como anfitrião, perguntas que trazem esse acho, nós estamos de alguma forma contribuindo, estimulando que a resposta da pessoa venha por um acho. Então, Bruno, no lugar de vocês acham que a oratória é fundamental, a gente pode pensar em possibilidades como: vocês acreditam que a oratória é fundamental? O que vocês pensam sobre a importância da oratória? Numa escala de 0 a 10, quão importante é a oratória? São perguntas que vão vir de um lugar que vão despertar uma troca mais rica. Então é uma certa generosidade nossa como quem pergunta para que as pessoas que respondam tragam respostas mais profundas, mais impactantes. Eu gosto da história que você contou do Júlio César, que você falou que ele rompeu com a sua esposa, não pelo fato de ser verdade ou não, mas porque... Vabo fazendo muito bem a questão de ocupar o posto de ator B para deixar com que o A brilhe enquanto ele fala. Aconteceu para aquela comunidade da época que ela... E a Giovana trazendo o corpo para se comunicar com as duas mãos, como eu te sugeri agora há pouco, Bruno. Atraído. Isso é oratória. Não importa se você é, importa na oratória você parecer e comunicar isso bem. E vocês dois, né, por serem influencers digitais, por estarem num patamar dentro do Instagram, que a gente já sabe, uma construção de muitos anos, vocês são o que vocês são por conta dos estudos, por conta dos livros, por conta da experiência, da prática, mas só porque vocês conseguiram comunicar isso com clareza. Eu imagino que ao longo desses anos de digital, Bruno, Malu, todos os influencers viram muitas pessoas que foram ficando para trás, que eram muito boas tecnicamente, mas que não conseguiam passar isso para a câmera, não conseguiam mostrar isso para o público. E o Vabo com certeza tem outros cases. Fez muito bem de trazer o Vabo para a narrativa dela. Não sei se é por questão do ângulo aqui. Diante do ângulo, eu tenho a impressão que ela estava olhando muito mais para o Bruno do que para a Malu. E é um momento que, ainda que ela não mencione o nome do Vabo, ela pode fazer a gestão desse olhar para manter os três igualmente interessados e presentes para a fala dela, enquanto ela fala. Alunos que pararam ali ou cresceram exatamente porque conseguiram. E essa olhadinha para a câmera, como eu falei que é uma troca que está rolando ali, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque a troca está ali, e aí você vai como convidado num podcast e fica olhando o tempo inteiro para a câmera, sendo que as pessoas que te convidaram, as pessoas que participaram, que estão participando, estão bem ali na sua frente. Virar essa chave. Exatamente isso é oratória, concorda, Vabo? Sem dúvida. É muito curioso, toda vez que eu começo um curso novo de oratória, eu pergunto para os alunos, seja educação executiva, o pessoal já formado, seja alunos de graduação, eu pergunto para eles, alguém aqui já fez um curso de oratória antes? E aí, sempre levanta ali a mão, 10, 20% no máximo. Aí eu pergunto, alguém aqui já teve que fazer alguma apresentação em público? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Então, acho que é importante a gente primeiro caracterizar, inclusive, o que é essa oratória que todo mundo fala. Simplesmente é o fato de que você tem algo para falar. Orador ou uma oradora é alguém que tem algo para falar. Pode ser para uma plateia de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, pode ser one-on-one, pode ser no 1 a 1, você vai ter que transmitir sua mensagem. Quanto mais... Essa tradução simples que ele fez ali é fantástica. Às vezes a gente utiliza palavras estrangeiras, palavras técnicas, e eu, como mentor de oratória,
tem algumas palavras bem próprias da minha área, eu como advogado, que às vezes se eu for conversar com outra pessoa e eu não contextualizar, ninguém é obrigado a conhecer palavras de outro idioma, ninguém é obrigado a conhecer palavras técnicas, e se eu digo uma palavra que a pessoa não conhece, ela vai abrir um Google dentro da cabeça dela para tentar preencher aquela lacuna de coisa que ela não entendeu. E eu não sei quando ela vai voltar e nem se ela vai voltar. Fazer como o Vabo fez é fantástico, super simples, one-on-one, um, é suficiente. O que eu vejo aqui é que está faltando um pouquinho de triangulação de olhar, justamente porque a Giovana está no lado oposto da outra galera. Então a gente precisa de mais cuidado ainda para olhar para as outras pessoas e voltar nela um pouquinho enquanto a gente está falando. É interessante que, por osmose, quando a gente olha e cobre todo o espaço, mesmo as pessoas que não estão sendo olhadas imediatamente naquele momento, também sentem essa generosidade, essa gentileza, essa presença de palco daquela pessoa e se beneficiam com essa gerência do olhar de quem fala. Você conseguir fazer com que sua mensagem chegue até o seu interlocutor de forma que ele consiga ou ela entender o que você quer transmitir, mais próximo você vai estar dos seus objetivos. Então, se você fala bem, se você se comunica bem, você está mais próximo do sucesso ou da felicidade. Sabe o que eu ia dizer? Que eles estão falando Você sobre... tá meio nervosa, hein, Bludinho? Eu Não, sinto realmente a sua respiração que você tá, sabe? Não, o que eu ia dizer, na Cambaleante verdade, aqui é de que falar. várias pessoas falam que a minha oratória está melhor, né? E de fato, eu concordo com isso. Eu sei que ainda tem muito para melhorar. E muita gente fala, você fez algum curso? E eu não fiz nenhum curso, né? Eu vim aqui, falei até dizer chega, gravei nos stories e fiquei falando e fui melhorando. Mas uma das coisas que eu fiz foi me atentar em relação a isso. E, para ser bem sincero, eu fiquei assim, pensando... Eu não sei se um curso de oratória faz sentido se a pessoa realmente não tiver a fim de praticar, de ficar colocando em prática aquilo que ela aprendeu. E nem sei se essas ferramentas, eu não conheço as ferramentas, né? Eu conheço o que eu usei para melhorar, que foi me atentar. Eu até já falei várias vezes aqui que uma das coisas que eu fiz foi falar as palavras por inteiro, coisa que eu não falava, né? Eu falava, comia todos. É muito interessante ver como a Malu traz uma energia de cozinha de casa para a fala dela. O que é energia de cozinha de casa? É aquela energia de um desapego, de corpo solto, que ela fala, poxa, eu não sei se eu falo tão bem assim. E que às vezes quando a gente está diante de uma câmera, a gente tira toda a nossa essência, nos esforçando para ser o robozinho que se comunica de um jeito assim ou assado. E que, novamente, assim como eu falei que existe uma força para manter um braço parado, existe uma força, uma intenção, um desgaste de energia e foco para manter o nosso corpo dentro dessa caixinha. A Malu extrapola muito bem essa caixinha e traz essa energia de diálogo, de bate-papo, que promove uma conexão muito interessante. Os plurais, eu comia as palavras, né, falava pela metade. Pega as panelas ali, não sei o quê, e achava, e tipo, tem muita gente que fala, né, esse é a forma popular do português, e tá tudo bem, não sei o quê, e eu... Ah lá, é isso que eu tava falando naquela hora da energia. Foi mais ou menos o mesmo tom de voz. A gente trabalha com marketing digital, empreendedorismo, tem gente que fala que tem que falar certo português, e aí às vezes a gente usa o mesmo tom. Ali foi muito bem empregado, mas quando a gente vai falar do nosso trabalho, precisa ter esse grau de convicção pela fala, pelo tom de voz. Concordo, só que passa muito menos clareza e também parece que você é menos especializado, vamos dizer assim, do que... Passa menos autoridade, digamos menos assim. autoridade, isso. Mas as pessoas confundem clareza com formalidade. Sim. Você pode utilizar a gíria... Nem um pouco. Nem um pouco. Você pode ser informal, você pode ser mais descolada, e é importante que você consiga adaptar a sua linguagem de acordo com o ambiente. Então, eu tenho certeza que se você for para uma reunião hoje com o dono do Facebook... Você vai com um tom de voz completamente diferente do que você tá aqui. Tipo, que eu tô aqui hoje. Completamente diferente do que você tá quando você tá falando da Vibrio, por exemplo. Que... Gosto muito disso que a Giovana fez, de trazer uma divisão geográfica para aquilo que a gente está falando.
Existe uma diferença entre informalidade e autenticidade. Existe uma diferença entre gíria e vício de linguagem. Quando a gente divide espacialmente aquilo que a gente está falando, fica mais fácil das pessoas verem e compreenderem que são coisas distintas. E eu concordo plenamente que ela trouxe, que a Malu traz muito bem essa informalidade sem perder a autoridade, mas quanto a, se você for conversar com o gerente do Facebook, com o dono do Facebook, não dá para ter esse tom de voz, eu discordo porque, poxa, todo mundo que vê o podcast sabe quem é a Malu, sabe quem irá encontrar quando marcar uma reunião com a Malu. E aí é estranho que a Malu leve outro tom de voz, porque não foi com essa Malu que ela está trazendo que foi marcada a reunião. Então eu começo a refletir como que é cruel quando a gente começa a desenvolver esse personagem para o palco, porque não é por ele que as pessoas se apaixonaram lá nos seus stories. Não é por ele que a pessoa viu e se conectou com você num evento e falou, velho, eu quero que você palestre lá no congresso que eu vou dar em Florianópolis em novembro. Aí eu conheci aquela pessoa num contexto que eu estava mais tranquilo, trazendo essa energia que a Malu traz muito bem. Só que chega lá na palestra, eu mudo completamente o meu tom de voz para parecer um pouco mais jornalista, parecer um pouco mais sério. Poxa, não foi esse o Christian convidado para palestrar. Quando a gente não é autêntico, a gente atrai pessoas e oportunidades que não são para nós. Quando a gente é autêntico, a gente sinaliza muito bem quem a gente é, e aí a gente começa a deixar muito claro, olha, quem vier no podcast vai encontrar essa Malu. Então é interessante, Malu, que você mantenha esse tom de voz pelo qual as pessoas são encantados, independente do interlocutor, porque a sua máxima potência está associada a todo esse desapego que você se permite ter, que você construiu ter para alcançar essa comunicação carismática que você tem. Precisa de um outro tom de voz e você vai adaptando a linguagem. Então, isso também é oratória. E é uma coisa que a gente consegue fazer de forma intuitiva? Sim, se você está atento, observando, você consegue. Agora, se você tem as técnicas, você vai fazer isso mais rápido, mais fácil, e você vai alcançar o objetivo que você traçou ali. E principalmente sem perder a autenticidade. Porque na hora que você está querendo usar uma técnica, mas aquilo não está conectado com o seu jeito de ser, certamente a autoridade perde. Então é melhor você ser do seu jeito e, consequentemente, passar a mensagem, mas é claro que se você consegue manter o seu jeito usando bem a técnica, e a prática é fundamental. Você comentou agora que você evoluiu muito, sem dúvida, por conta da prática. Agora imagina que você pega essa sua prática, que você já está muito acostumada com stories, podcast, e conecta isso com meia dúzia de técnicas. É isso que a gente quer fazer hoje. Vou aprender aqui Vambora. todas as técnicas, né? Bora. A gente quer técnicas reais. Inclusive, aqui. uma pergunta. Vocês assistem os stories que vocês gravam? Todos. Eu assisto. Eu me assisto muito. Uma vez Fico sempre ou deslumbrado, várias assim, eu falo, vezes? nossa. que bom isso aqui. Eu sou maravilhoso, né, Não, o Leonino? pior é que ele não está de sacanagem, tá? Se ele tivesse, eu falaria. Eu não só me assisto, como eu rio de mim mesmo. Isso foi bom. Eu também dou risada de vez em quando, confesso. Isso daí eu não posso. Mas eu assisto às vezes mais de uma vez. Interessante a gente perceber a jornada que existe de quem começa a gravar stories. É um momento em que a gente não suporta olhar para nossa cara de início, não suporta ouvir a nossa voz, não suporta se ver falando. E para superar isso, a gente precisa enjoar de olhar para nossa própria cara, enjoar de ouvir a nossa própria voz, enjoar de nos ver falando. Depois que a gente passa de não suporto para tô enjoado de me ouvir, a gente chega nesse estágio que o Bruno foi capaz de alcançar, depois de avolumar tantas horas falando, que é, eu sou apaixonado por me ver falando. Já entendi que eu tenho pontos a melhorar, já entendi que eu tenho muita coisa foda para mostrar, e que massa, vamos para cima. Talvez se você ainda achou estranho, poxa, como ele faz isso? Ele é um alienígena? Não, ele é um cara que passou por essa jornada que você também pode passar se você se comprometer a acumular horas de gravação.
Pra ver. Regrava, assim, grava Briefing, stories, debriefing. assiste, fala, não ficou bom, grava de novo. Então, isso é uma coisa que o Bruno me ensinou. Porque eu sempre fui, eu vou perder minha naturalidade se eu regravar. Não sei o quê. Mas hoje em dia tem muitos stories que eu regravo. Porque eu falei alguma coisa errada, né? Um português errado, que eu sei que tá errado. Então eu vou lá e tento falar certo, né? E algumas coisas eu vejo que tá errado e falo, não, isso aqui é tudo bem, tá tolerável. Então algumas vezes eu regravo, algumas vezes não. Porque senão fica muito robótico, Sim. perde a naturalidade, perde essa autenticidade, que é a palavra-chave do momento. Por que nós temos grandes influencers que bombam, que explodem? Ou até aquela pessoa simples que você nunca ouviu falar, tá lá na rede vizinha, do outro lado do mundo, e ela Que viraliza. pode falar, o que é o YouTube? Pode falar. da Pode rede falar, vizinha. né? Pode falar que é TikTok. Aquela pessoa que você nunca viu na vida e que às vezes fala tudo errado, mas errado em que sentido? Em português? Errado na dicção? A gente também tem que determinar esses parâmetros. Mas ela conecta. E por que ela conecta? Porque ela é verdadeira, ela é autêntica, ela mostra quem ela é. Então é interessante vocês falarem isso, porque me perguntam muito lá no Instagram. Você regrava seus stories? Sim, a gente não vai postar de qualquer jeito. Do mesmo jeito que eu não vim aqui de qualquer jeito. Eu escolhi a roupa, a maquiagem, fiz o cabelo lá, não tá legal? Retoca o batom. Então você retoca também o seu estilo de comunicação, a sua forma de falar. Bom, foi engraçado você começar citando o Júlio César nesse episódio onde ele se separou da esposa porque havia indícios de que talvez ela tivesse sido infiel. Isso aí estamos falando em Roma, século I a.C. Fantástico como que o Bruno trouxe diagramação para o que ele falou. O talvez que ele disse veio em caixa alta, em negrito, quase que com uma animação ali de tanta intensidade. Ele terminou com a mulher porque talvez ela o tivesse traído. Completamente diferente de ele terminou com a mulher porque talvez ela tivesse traído ele. Esse talvez, ele trouxe uma entrelinha, um contexto, uma atmosfera da gente perceber que, poxa, e às vezes ela nem traiu o cara. Ele poderia ter dito 5 minutos de coisas que esse talvez diz por ele. Fantástico. Cristo. E quando perguntaram para ele, ele disse, olha, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Isso quem diz é Plutarco, quando ele faz uma biografia comparando César a Alexandre. E tem uns pontos interessantes lá até sobre oratória. Júlio César era um homem de armas, mas, segundo a opinião dele, ele era o segundo maior orador de Roma, ficando atrás apenas de Cícero, que na língua latina é o maior orador de todos os tempos, na opinião de várias pessoas. Só que César ainda dizia que ele só era o segundo porque ele era um homem de armas. Se ele tivesse tempo para se dedicar à oratória, ele seria o primeiro. Então lá atrás você pega essas histórias e vê. Júlio César ele virou sinônimo, ele não foi imperador, foi ditador, foi assassinado antes, mas depois os imperadores todos usaram o título de César. Você pega os governantes russos antes da Revolução de 17, dos socialistas, eram cisares, né, ou czares em algumas pronúncias. Era uma corruptela de César. Você pega o imperador alemão, era o Kaiser, uma corruptela de César. Então todos queriam ser o novo César. Com certeza. E é muito importante a gente voltar na questão dos parâmetros. Porque o que era definido, o que era uma boa oratória no passado, na época de César, ou no início ali das campanhas políticas, anos 80, 90, nós tínhamos essa ideia de que o orador está atrás de um púlpito, não é, Vabo? Aquela coisa super formal e tem uma forma exata de começar e terminar, já caiu por terra. Complexo esse não é, Vabo. Trouxe ele para fala, mas é uma pergunta que você não deixa a outra pessoa responder. Você coloca a taça de café no nariz dela, ela saboreia e a hora que você vai beber, a pessoa te toma. Não é mesmo? Se ainda a gente vai seguir falando, eu não vejo muito sentido em abrir uma pergunta para outra pessoa. Como fazer então? A gente vê que historicamente a oratória sempre foi importante. E como o Vabo disse em várias ocasiões, não basta a gente falar, a gente precisa também trazer para o corpo. Aí sim a gente consegue trazer outra pessoa para a fala, mas sem essa pergunta vazia, sem essa falsa pergunta que não tem sentido, já que eu ainda não terminei de falar.
alguns contextos e alguns cenários. Não é à toa que o nosso presidente conseguiu se eleger rompendo com esses padrões, porque ele encontrou uma demanda de público que não quer mais isso. Sem dúvida alguma, concordo com a Giovana. A oratória é uma habilidade crucial hoje em dia para qualquer profissão. Então, quando a gente olha a nossa grade na escola, eu não sei vocês, mas essa foi mais uma semana que eu não usei fórmula de Bhaskara. Não sei se vocês precisaram usar aqui para... Não. A reprodução dos fungos, a química orgânica, mitose meiótica. Fantástico isso que o Vabo fez, que é contar uma piada com a cara séria. Isso gera uma quebra de padrão que tira completamente o nosso cérebro do prumo, porque ele sente que ele tem que prestar muita atenção para não ficar de fora e não ser enganado. Então, muitas vezes vale a pena a gente trazer e valer mão dessa ironia, desse sarcasmo como uma ferramenta de retenção de atenção, de quebra de gelo ali, e o Vabo fez isso muito bem. Inclusive, se fosse uma piada assim que todo mundo começasse a rir, ou que as pessoas começassem a aplaudir, uma coisa que eu tenho visto muito na prática, no palco, é a pessoa tá lá palestrando, a galera começa a aplaudir e a pessoa não espera que aqueles aplausos terminem para continuar falando, ou não espera que aquelas gargalhadas cessem para retomar a fala. E aí ela fala um pouco por cima, ou melhor, por baixo das palmas, e a gente não consegue ouvir com clareza o que ela está trazendo. Vabo agiu muito bem nesse aspecto aí. Não, mas oratória para você usar, inteligência financeira, inteligência emocional. Então, sem dúvida, é um tipo de habilidade que a gente chama de people. Oratória eu precisei usar, inteligência financeira, inteligência emocional. Oratória eu precisei, inteligência financeira, inteligência emocional. Profundidades completamente distintas. Habilidades comportamentais ou socioemocionais que deveriam ser ensinadas desde cedo, porque nós precisamos, independente da profissão, saber como se comunicar, saber como trabalhar em equipe, saber como se relacionar, e ela é fundamental. Então, com isso, a gente chega num ponto que é crucial, que é o medo de se falar em público. O medo de ter que lidar com a timidez, as pessoas confundem a extroversão com a introversão, de que a introversão é uma característica, assim como existem vários professores, oradores, palestrantes que são introvertidos e que são muito bons, são muito bons. Então, saber entender o porquê que nós temos esse medo de ter que levantar e falar em público, eu acredito que é muito importante. Eu trouxe, inclusive, aqui o livro para dar de presente para vocês, então vou deixar aqui. E na busca, trouxe para o Giovana também, e na busca por tentar compreender o medo de falar em público, eu tentei descobrir o porquê que o ser humano, seja qualquer pesquisa que saia, aparece sempre qual o maior medo do ser humano. A morte normalmente aparece em segundo lugar. Então as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. As pessoas preferem morrer. Quer dizer, em primeiro lugar é falar em público. Falar em público. Essa pesquisa é famosa, mas eu discordo dessa pesquisa depois da pandemia. Porque na pandemia, tá com medo. todo mundo ficou trancado em casa com medo de morrer. Eu abri o live no Instagram. Então, eu brinco assim, que teve que aprender na marra, ali na prática. Então, é verdade, essa pesquisa existe, mas não tem mais espaço para essa pesquisa. Eu brinco muito com isso. Não tem mais espaço. O que a gente precisa agora é olhar para o medo com os referenciais corretos. Então, no passado, nós tínhamos medo porque lutávamos pela nossa sobrevivência. Então, a amígdala vinha lá, resgatava as suas funções e você precisava se defender daquela situação. Que amígdala, assim como o Vabo contextualizou one-on-one, um a um, quando a gente vai trazer um termo técnico, uma coisa que está distante, o filósofo Habermas fala muito do plano de fundo compartilhado. O que é isso? A grande maioria das pessoas, ela transita ali em um repertório de conhecimento. E quanto mais dentro desse repertório compartilhado a gente transitar, mais didática vai ser a nossa fala. Quando ela traz sobre a amígdala, que é algo que está fora desse plano de fundo compartilhado e não contextualiza, ela pode perder conexão com outras pessoas. Então, ao citar a amígdala, é interessante que a gente faça uma breve contextualização do que ela é, do que ela representa, que a gente traga essa amígdala para dentro da história e que ela deixe de ser uma incógnita. Lutar ou correr.
Hoje, você não tem mais por que lutar contra Falando um mamute muito, olhando pra para câmera. sobreviver. Você não precisa mais caçar o seu próprio alimento. Então, como você não tem pelo que sentir um medo concreto, você começa a sentir medo de coisas mais intangíveis ou coisas não tão objetivas, como falar em público, gera ansiedade, o nervosismo, esse medo. Quando você domina as técnicas, você tem algo tangível, algo concreto. Então, eu sei como abrir, eu sei como encerrar, eu sei o que falar. A Malu fala, tô nervosa, a respiração tá ofegante. Tem exercício de respiração para isso, tem técnica de dicção para você articular melhor as palavras. Então, quando você domina isso, você consegue ter algo a se apegar. Você consegue se concentrar naquilo e você volta para esse momento presente. É muito mais fluido, muito mais tranquilo para você lidar com esse medo abstrato. Você fala, medo do público. O público não vai te levantar da plateia e vir te bater. O seguidor tá lá gritando, dando hate. Você bloqueia, certo? Imagino que vocês devem bloquear quem tá lá dando hate. Não tanto, todo mundo me ama no final. A Malu tem muito hater. Amiga, é muito raro isso acontecer. Vou pegar esse gancho do mamute, que é curioso. Para escrever o livro, eu fui tentar descobrir um pouco mais sobre por que tem esse medo, que por mais que a gente fale, a plateia não vai te atacar, mas ainda existe muito essa tensão. Então a gente voltou a 2.000 anos para falar de Júlio César, vamos voltar agora a 300 mil anos, que foi no início dos Homo sapiens sapiens, que foi o início da nossa espécie. E realmente esse ponto de que qual é o momento em que, quando você está em bando e você vai caçar, na época desses primeiros ancestrais, qual é a maior probabilidade de você morrer quando você está junto com a sua turma ou quando você está sozinho na floresta? Sozinho. Sozinho tem maior chance. Então, como hoje em dia não tem mais o mamute, o tigre dente de sabre, Isso que ele fez, a gente precisa fazer sempre. Qual o momento mais perigoso? Quando você está em bando ou sozinho? O Bruno verbalizou a resposta dele, mas o Vabo deu tempo para que todo mundo mentalizasse a sua resposta. Eu vejo muita gente que faz pergunta e não dá tempo sequer da pessoa mentalizar uma resposta. É mais perigoso a gente andar em bando ou sozinho? Pois então, quando você for... Calma. Deixa eu me ver em bando, me ver sozinho, avaliar brevemente aqui, num piscar de olhos mesmo, mas me dá pelo menos um piscar de olhos para eu pensar. Muita gente, por não gerenciar, não gerir a sua respiração enquanto fala, acaba cometendo deslizes como esses. para você lidar com esse medo de... Qual é o momento da nossa sociedade moderna em que você mais está sozinho, destacado Em cima de do um bando, palco. Sim. em cima de um palco? Então as reações do nosso corpo são exatamente as mesmas de que os primeiros Homo sapiens sapiens tinham há 300 mil anos atrás. Esse Era bando 200, aí vai passou me pra pegar. 300. Esse bando vai me pegar, eu tô sozinho aqui, sozinho. será que eu vou sobreviver? Será que vai dar um branco? Será que eu vou conseguir concatenar bem as palavras? Então a reação físico-química no nosso corpo é a mesma. O cortisol, a adrenalina, todos aqueles hormônios do estresse. Então, sem dúvida alguma, eu concordo com a Giovana, a gente precisa falar sobre isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, conseguir desenvolver as técnicas para lidar com todo esse nervosismo, esse medo que continua sendo muito pouco racional, ele é totalmente automático, mas tem técnica para a gente lidar com ele. Não, é totalmente racional esse medo, porque enquanto vocês falaram dessa pesquisa, e a Giovana falou... É interessante quando a gente usa expressões negativas para concordar. Não, inclusive eu penso exatamente igual a você. E o problema é que esse não tem tanta força empregada que se a gente retirar esse não, essa força vem para nossa concordância. Não, inclusive eu penso exatamente igual a você. Inclusive, eu penso exatamente igual a você. A força vem para concordância. Então, vamos refletir. Se a gente concorda, não faz sentido a gente usar expressões negativas. Hoje eu discordo disso. Eu discordo se der pra eu fazer a pesquisa. Eu vou chegar no pessoal com uma arma e falar: ou eu te mato ou você fala em público. Eu aposto que eles vão preferir falar em público, embora seja uma experiência ainda assustadora. Bruno, tô gostando de te ver comunicando com o corpo todo. E o que eu percebo é que no decorrer do episódio você foi esquentando o seu motor e trazendo mais corpo. Naquele comecinho parece que o motor estava ainda se aquecendo. A respiração, exercícios respiratórios, são formas de você promover circulação sanguínea e ativar o seu corpo antes do episódio começar, para quando der a partida, valendo, você já está a plenos pulmões, motor aquecido para começar. Uma técnica de respiração que eu gosto muito é a respiração quadrada, em que nós fazemos 4 ciclos.
Um em que nós inspiramos de maneira profunda, outro que nós retemos o ar, segura ali dentro, outro que nós expiramos de maneira igualmente profunda e outro ciclo que a gente retém o ar. A gente faz isso renovadas vezes, seguidas vezes. Gosto do tempo de 4 segundos. Retém, expira. A gente vai promovendo que o nosso cérebro seja oxigenado, e o cérebro precisa de oxigênio para estabelecer suas linhas de raciocínio, e promove que o corpo esteja tonificado, uma vez que promove a circulação sanguínea. E uma coisa, nos episódios de podcast que eu participei, algo crucial para me manter atento enquanto outra pessoa estava falando, foi realizar a respiração quadrada para ouvir. Eu faço essa contagem, enquanto a outra pessoa está falando, eu estou ali respirando, retendo, expirando, retendo. Essa simples contagem ocupa uma parte do meu cérebro que solta, começa a querer pensar na resposta antes da pessoa acabar de falar. Começa a querer pensar em problemas que não estão relacionados com o que a gente está conversando ali. Começa a me trazer, às vezes, uma falta de tato que me leva a interromper a outra pessoa. Então eu me desligo de tudo isso, me conecto na contagem e aí sobra ouvido e atenção para eu escutar com muito mais presença. Dura para muita gente. Hoje as pessoas até elas elogiam a minha oratória, mas quando eu era mais novinho, eu era até um pouco gago. E aí como que isso foi sendo trabalhado? O exército me ajudou muito nisso. Porque assim que eu passei no concurso, do dia pra noite eu tinha que falar na frente de 30 pessoas, que era o pelotão no qual eu tinha aula. E ficava revezando, toda semana era alguém que tinha que fazer esse tipo de coisa continuamente. E às vezes para 100 pessoas, depois para 500, 1000, até que chegava a 5.000 pessoas para alguns. Eu era primeiro de turma, tinha que fazer agradecimento num teatro lotado, teatro acadêmico, mas você com todos teve os aula? cadetes. Teve aula de oratória? Oratória. Dizer um teatro lotado e um teatro lotado são 2 tamanhos completamente diferentes. O Bruno mandou muito bem de trazer para o corpo esse lotado. Faça isso quando você for gravar os seus vídeos. Especificamente, não. Não, mas tem outra Mas pergunta. foi muita prática. Foi na marra. Foi. E vendo o pessoal que falava bem, porque eu tinha instrutores Sabe que a falavam arma muito bem. que fizeram com ele? Era uma arma abstrata, Seu mas referencial mudou. mudou. Você saiu do seu contexto em que você estava e você foi exposto a um contexto que ou você fala ou, se você não morrer, alguma coisa muito grave vai acontecer. Era humilhação com pública, né? você. Era bullying depois. Né? Perfeito. E eu sempre falo isso, que timidez é escolha. Timidez é um egoísmo em que você se coloca como centro e a pessoa mais importante do mundo e todo mundo, ai, mas e se não gostarem de mim? Ai, mas e se eu não for bom? Ah, mas e se eu não falar? Você quer tanto ser aceito e você pode ser aceito, você tem essa opção, você tem essa escolha. Se você não tem escolha, como o Bruno não tinha, você vai lá e fala, mesmo que você seja introspectiva, ou seja, você é uma pessoa que prefere livro. Diante de alguém compartilhando uma história, eu acredito que é mais interessante a gente fazer perguntas do que afirmações. É uma maneira de a gente se colocar como um ouvinte atento. Então, acredito que essa explanação da Giovana poderia ter sido depois de fazer mais algumas perguntas para extrair do Bruno tudo o que ele queria trazer ao mencionar a história do Exército, que é o que ele vai fazer daqui a pouquinho. Uma pessoa que prefere leitura, uma pessoa que prefere conviver mais com a sua energia interna. Mas se você não tem opção, dificilmente você vai se tornar uma pessoa tímida ou será a longo prazo uma pessoa tímida. Porque ou você fala ou você morre. Não, e já entrando nessa questão do cara que tem muito medo, há um porquê desse medo, como você esclareceu aqui, Vabo, e pensando em ferramentas ou hábitos, como que a pessoa pode começar a trabalhar para, estando muito travada, começar a ficar mais destravada, agir mais naturalmente em uma situação em que ela está em destaque falando para uma massa? Como é que seria o começo disso, na opinião? Ali houve uma interrupção e que literalmente mudou o rumo da conversa, mas trazendo aqui um adendo importante que o Bruno começou a fazer, mas pode fazer de maneiras cada vez mais estratégicas, é
toda vez que a gente compartilhar uma história, deixar claro qual a moral da história, que é responder à pergunta inconsciente que todo mundo se faz diante de uma história. O que eu tenho com isso? E o Kiko? E o Kiko tem com isso? O que isso tem a ver com o que a gente está conversando? Então ele deixou claro que participar do exército trouxe para ele essa habilidade de oratória, que ele era gago e conseguiu superar essa dificuldade, mas como orador a gente pode sempre deixar muito tangível. Fui do exército, falei ali para várias pessoas, não tinha esse hábito, começou a ser de uma forma compulsória, não tinha escolha, porque senão tinha bullying, tinha certas represálias abstratas ali naquele contexto. E o que eu tenho para transmitir para vocês é: pode ser difícil no começo, mas se a gente persistir, se a gente se apresentar de maneira voluntária para aquele medo de maneira recorrente, nós vamos progredir em relação à direção que a gente quer. Essa tangibilização, essa moral da história é crucial e muitas vezes nas palestras que eu assisto, as que são mais chatas são aquelas que as pessoas começam a contar um monte de história lá no palco e não respondem a pergunta: o que você tem com isso? O que a audiência tem com isso? Em que isso pode tornar a minha vida melhor? A gente tem um recorte, nós estamos falando de oratória. Essa história do exército do Bruno, ela pode ser utilizada para 1001 utilidades. E aí o desafio, a tarefa que o Bruno tem é sempre contextualizar a história com o respectivo assunto, deixando muito clara qual a moral da história. Vou começar essa então, sem dúvida alguma, a palavra-chave na oratória é preparação. Então, é claro que você pode aprender só na prática, vai na marra, pode observar as outras pessoas fazendo. Inclusive, tem uma técnica de aprendizagem de adultos, de andragogia, que é o 10, 20, aprendizado 70. De adulto, então, andragogia. 70% tudo que nós aprendemos é fazendo, na prática. 20% é observando, Cadê interagindo outra mão, com quem faz Vabo? bem. Traga as E 10% duas. é o conhecimento formal. Curso, livro, então podcast, ouvir. Então, tudo isso que a gente está desenvolvendo aqui é 10%. Para você aprender a nadar, você pode ler um livro de natação, você pode ver o Gustavo Borges na piscina, mas você vai ter que entrar na piscina e nadar. O mesmo serve para oratória. Então, a preparação, o treino... Então, imagina o seguinte, quem está nos assistindo. Você tem uma apresentação importante para fazer. Aí é um momento interessantíssimo para a gente olhar para a câmera. Então, imagina o seguinte, você que está nos assistindo. A gente está aqui agora. Essa busca, quebra da quarta parede, nesse caso, é muito estratégica. Você vai fazer essa apresentação uma vez só, lá na hora, ou você vai treinar e vai fazer pela 8ª vez? Qual vai ser melhor, a 8ª vez ou a primeira? Pela 8ª vez. Inclusive, só te cortando rapidamente, eu fiz um... Malu, nunca é corte, é um diálogo que não é uma entrevista de emprego. Eu falo, você fala, eu falo, você fala. Ali existem contribuições que é como se fosse aquele futebol de areia lá que não tem rede, é todo mundo jogando. Cada hora a bola tá com alguém e quando você introduz, anuncia a sua participação dessa forma, você se deprecia. Qual a outra forma? Inclusive eu tenho uma contribuição muito interessante. Olha só, sobre isso que você falou, acho importante, acredito que é importante mencionar, são formas de trazer a sua interrupção, que agora é contribuição, como uma boa notícia. A palestra para... Quantas pessoas eram, amor? Nem lembro. Você 6 fez mil, pra né? 5 mil, entre 5 e 6 mil pessoas. Exatamente. E presencialmente. foi a essa. primeira vez que eu Legal. falei para tanta gente. Presencialmente, porque nos stories fala para 100 mil pessoas. 120 mil pessoas diariamente. Mas ver as pessoas ali, né? Eu fiquei com medo. E aí o que eu fiz? Eu preparei a palestra e dei a palestra antes, umas 2 vezes, para depois dar a palestra para essas pessoas no número maior. E foi bom. Mas eu fiquei Malu, da próxima vez que você fosse preparar para uma ocasião que te desafiar dessa forma, 2 é pouco. Vale a pena você ensaiar mais um pouco, umas 3, 4 vezes, para você se familiarizar com os discursos, com a ideia, com o corpo que vai vir. E uma outra forma que eu gosto muito é de pluralizar essa preparação, porque treinar 10 vezes é extenuante, cansativo, a gente começa a pegar ranço da apresentação. Palestra, ensaiando uma vez, busque escrever, sabe, separa 2 ciclos ali de 10 minutos de cronômetro e escreva à mão livre sobre aquilo que você quer falar.
é uma forma plural de conquistar intimidade com aquilo que você quer dizer, em que você acessa a mensagem sob uma perspectiva diferente, e isso pode te trazer insights, isso com certeza vai te trazer familiaridade com aquilo que você vai dizer e seguramente vai te deixar mais preparada para a oportunidade que você vai vivenciar. Nervosa, mas até que eu acho que eu fui bem. Então, dicas para lidar com esse nervosismo. Treinar, isso é a principal dica, treina muitas. Ao trazermos um direcionamento com o nome fantasia de dica, a gente está fechando os ouvidos de quem vai nos ouvir. Olha, sobre isso eu tenho uma dica fantástica. Se é dica, já não é fantástica. Dica é aquele tipo de coisa que a gente antigamente anotava no papelzinho e jogava fora. Hoje em dia a gente printa no celular e na hora que precisar de 1 megabyte de espaço por qualquer motivo a gente deleta. Então dica tem esse caráter de lixeira na cabeça das pessoas. Eu tenho um direcionamento fantástico. Eu tenho uma fórmula prática para você aplicar. Existe um método para você lidar com isso. Olha, essa tática aqui é fantástica. Tática, direcionamento, pensamento, modelo mental, forma de praticar, estratégia, são todas palavras ótimas, desejáveis e que ganham de lavada da dica, que é um nome bonito para... Vou te falar um negocinho aqui, mas não sei se vai funcionar. A estratégia a gente sabe que funciona. Às vezes grava, treina em frente ao espelho, pede feedback, marca o tempo, aproveita o tempo todo. E também uma outra dica importante é chegar mais cedo. Imagina, uma apresentação para 6 mil pessoas, você chega faltando 2 minutos, você nem teve tempo ainda para se colocar. Então chega, eu tive uma apresentação, uma palestra que foi a palestra maior da minha vida para 20 mil pessoas. E aí foi no mesmo palco, e que foi no VTEX Day, que no ano anterior era o Barack Obama que falou, e no ano que eu ia fazer ia ser Gisele Bündchen. E ia ser logo depois da nossa. Só que aí veio a pandemia e eles cancelaram a palestra. Mas eu ia chegar o quê? Com 5 horas de antecedência, porque eu ia me posicionar, eu ia tentar ver onde é que está a entrada, onde é que está a luz, onde é que estão as pessoas. Vou fazer... E como a gente pode executar esse direcionamento que o Vabo trouxe quando não há a opção de acesso físico ao local? A gente tem o recurso da mentalização, que é fantástico. Vários pilotos da Fórmula 1 mentalizam as suas corridas antes de ir para a pista. Então ali, na casa deles ou em qualquer lugar que eles estejam, eles fecham os olhos e mentalizam cada curva, cada acelerada, cada freada, cada redução de marcha, cada esticada que eles vão dar na pista. Quando eles chegam na pista, eles já estão muito mais familiarizados com ela. Uma outra forma, eu ia dizer que é menos viajada, né? Porque essa história de fechar o olho para mentalizar é bem viajado, mas essa é tão viajada quanto, mas eu vejo que é um pouco menos abstrata, que é fingir que está rolando, fingir de verdade. Antes de participar do meu primeiro podcast, como eu ia antecipar aquela vivência se eu nunca tinha ido num podcast, se eu não tinha acesso a um estúdio de podcast para vivenciar aquilo? Na cozinha da minha casa, eu peguei alguns objetos, o borrifador de álcool gel era o meu microfone, tal quadro na parede era a pessoa, um outro abajur era a outra pessoa. Eu dava play no podcast das pessoas que haviam me convidado para participar, e na hora que o convidado delas fosse responder a pergunta, eu dava pause e eu respondia aquela pergunta, olhando para aqueles referenciais que representavam aquelas pessoas, dizendo o nome daquelas pessoas, sozinho ali na minha casa. Eu fui capaz de antecipar e vivenciar aquele momento de uma forma que, quando eu cheguei para participar efetivamente daquele podcast, eu estava me sentindo muito mais conectado com aquela oportunidade, muito menos hostilizado, muito menos ameaçado por aquilo. Faça isso, é fantástico. Fantástico, uma aula não só de
oratória, mas também de... Eu vejo, né, que esse termo falar em público, eu nunca gostei muito dele, é diálogo em público. A gente dialoga no singular, ainda que no plural. Podcast é a materialização disso. Bruno, Malu, Vabo, Giovana. Vabo, eu já fiz curso dele, Bruno e Malu eu acompanho o podcast. Então, este é a primeira análise que eu faço do podcast deles. Com certeza, essa comunicação que eu trago tem influência deles, porque a gente vê nos outros, a gente modela, a gente aprende. Todas as contextualizações históricas que o Bruno traz me engrandecem muito. Todas as explicações, como eu ressaltei hoje na análise, com tanta essência que a Malu faz, elas são muito inspiradoras para nós nesse processo tão complexo de ser self-made, de se construir, de se esculpir, como o Bruno trouxe. Foi um prazer para mim fazer essa análise, eu espero que tenha contribuído com vocês de alguma forma. Deixe aqui nos comentários quais os próximos podcasts que você quer ver o Pod VAR, este quadro em que eu faço a análise do VAR nos podcasts para a gente ver o que a gente pode aprender com outras pessoas que também estão no campo de batalha, que também estão executando. No Instagram, Diálogo com Christian, você encontra materiais de igual qualidade e vamos juntos para a gente seguir. Comenta aqui no seu vídeo, no meu vídeo também, o que você mais gostou, o que você pensou dessa análise, para a gente continuar fazendo esse trabalho engrandecedor para todo mundo, inclusive para mim, que aprendo muito analisando ótimos comunicadores.